No programa Opinião de hoje, nós vamos falar sobre terceiro setor. Para uma boa parte dos nossos telespectadores, é quase um mito. O que é o terceiro setor e como ele pode contribuir para as empresas? Até que ponto ele significa para as empresas investimento e não despesa? Para entender um pouquinho mais o terceiro setor, eu tenho aqui comigo o consultor da Tríade de Desenvolvimento, Gustavo Góes. Gustavo, bem-vindo à Opinião. Tudo bem, Gilson? Prazer estar aqui com você. Bom, eu vou te passar a primeira pergunta. Explica para nós, para mim, para os telespectadores, o que é o terceiro setor, Gustavo? Muito bem. Bom, terceiro setor, primeiro a gente tem que falar que é uma classificação que veio dos Estados Unidos, né? Então, para explicar o terceiro setor, eu vou explicar o primeiro e o segundo setor. Perfeito. Bom, o primeiro setor é o poder público, né? Os órgãos de administração direta e indireta, as autarquias, as empresas públicas, enfim, a estrutura estatal. O segundo setor é a iniciativa privada, as empresas que estão ali para dar lucro e tudo mais. Já o terceiro setor é a sociedade civil organizada, ou seja, não é o governo, não tem a participação estatal, mas ela tem fins públicos. Até para ilustrar, a gente fala o seguinte: primeiro setor são objetivos públicos com recursos públicos. Segundo setor, objetivos privados com recursos privados. Terceiro setor, objetivos públicos com recursos privados. É quase que uma fusão, um casamento entre o primeiro e o segundo setor. Perfeitamente. É a sociedade que se organiza para desenvolver um objetivo público, mas ela é de direito privado, ela não pertence ao governo. Agora, Gustavo, você falou assim que surgiu nos Estados Unidos. Né? E em que momento surge o terceiro setor? Ele é uma crise do primeiro, do Estado, do poder público? É uma crise do segundo? Em que momento esse casamento foi necessário? Bom, a questão do terceiro setor, por exemplo, as fundações elas nos remetem desde a época da Roma Antiga. Elas já nasceram e Não pensei que você é tão longe assim, desde Roma Antiga. Sim, lá da Roma Antiga que surgiram os primeiros embriões de fundações, para você ter uma ideia. Então, a questão surgiu basicamente quando entrou-se naquela época da Revolução Industrial, e eu vou ter que cuidar de falar, já que você é um grande historiador. Não, fica tranquilo. Que é o seguinte, aquela questão do liberalismo total, do Estado mínimo, certo? O que começou a acontecer? As pessoas sofriam, não tinha atendimento médico, não tinha atendimento de assistência social, elas trabalhavam 18 horas por dia, com condições absolutamente insalubres de trabalho, e aí começaram a surgir as instituições privadas, mas que tinham o objetivo de atender essa população. E aí, se a gente for trabalhar a parte histórica, a gente vai ter um programa inteiro para falar, mas aí começaram, por exemplo, surgir as cooperativas, aí começaram a surgir os hospitais filantrópicos, as santas casas que vieram para o Brasil, e assim é que foi se formando essa questão da sociedade Esse civil. terceiro setor ele assumiu, de certa forma, aquilo que a gente considera que seria um papel do poder público. Exatamente. O que acontece, basicamente, é que na ausência do Estado, né, na dificuldade que ele tem de se organizar e tudo mais, de preencher todas as lacunas, né, das questões sociais, seguridade social, surgem as pessoas que se organizam para desenvolver algo que é complementar à atividade do Estado. Então, nós temos a saúde e o setor público, mas nós temos a saúde e os hospitais filantrópicos. Agora, Gustavo, o setor público ele é típico. Quando você falou Estados Unidos, você colocou lá na Revolução Industrial, fantástico essa ideia de que você tem as fundações, a formação das cooperativas, a formação dos sindicatos, ou seja, o que nós temos hoje como ONGs também. Né? Isso é típico de um país em desenvolvimento, crescimento? É típico de um país que conseguiu estabelecer uma boa relação entre o público e o privado? Ou é típico de um país com desequilíbrio do setor público, em que você tem que o setor privado ocupar esse espaço? Não, porque, para falar a verdade, como eu falei, surgiu nos Estados Unidos isso, né? Então, nos Estados Unidos, nós temos as universidades, as instituições. O americano ele tem uma cultura, né, de doação disso, e até o Estado ajuda. Porque o americano é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma grande herança. Se eu não fizer a doação dessa herança, ela é taxada assim de uma forma vultuosa pelo Estado. E se eu fizer a doação dessa herança, uma parte dessa herança, eu sou totalmente isento. Então, por exemplo, a biblioteca de Harvard foi a doação de 2 bilhões de reais de um grande milionário que resolveu doar. Então, na verdade, não é só pela questão da ausência do Estado, vem da própria cultura das pessoas. Se a gente for pegar, por exemplo, os clubes de serviço, Lions, Rotary, que vêm de fora, eles vêm dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais. São países desenvolvidos, mas que criaram seus clubes de serviço com o intuito
de complementar a atividade social do Estado. Então, a inteligência do privado pode estar a serviço do público. Seria isso. O terceiro setor seria uma mentalidade privada de administrar um serviço que seria do público, mas com o espírito do privado. Perfeitamente. Ou seja, otimização de recursos, customização de despesas, planejamento, governança e tudo mais, a serviço do bem comum. É basicamente isso. Agora, mas o Estado tem que ter, por mais que ele seja o primeiro setor, ele tem que ter uma certa política de incentivo ao terceiro setor. Em alguns momentos, o Estado pode ser ou um grande parceiro do terceiro setor, ou ele pode ser um grande obstáculo para o terceiro setor. Com certeza. Na verdade, existe um sentimento dentro por exemplo, do Estado brasileiro de que se não tivesse hoje a sociedade civil organizada, certamente a gente já estaria num colapso social e colapso na área da saúde, sem dúvida nenhuma. Então, ao mesmo tempo que o governo procura parceirizar, ele tenta restringir, por exemplo, questões de prestação de contas muito meticulosas perto do que acontece na execução dos recursos públicos e tudo mais. Então, no Brasil, a gente vive meio que uma crise de identidade. O Estado entende que é necessário, tem criado instrumentos para isso, por exemplo, as parcerias público-privadas, as OS, que são organizações sociais, que ela é paritária, governo e sociedade civil, né, dirigindo, por exemplo, um hospital. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os entraves da burocracia estatal que ela atinge também as instituições. E que acaba desestimulando alguém que queira atuar no terceiro setor. Com certeza, né? Porque existe até hoje uma fiscalização sobre as instituições sem fins lucrativos que ela é muito mais pesada que sobre as empresas, por exemplo. É muito mais... Então é muito mais difícil você montar um empreendimento no terceiro setor hoje do que se você montasse uma empresa privada para atuar pela intenção do lucro, de atuar no mercado. Isso, a fiscalização ela é muito mais pesada. Por exemplo, eu não acho errado fiscalização, desde que ela seja algo racional, algo dirigido... Justo, paritário. Justo, exatamente. Por exemplo, as fundações, né? É que no Brasil, instituições sem fins lucrativos, a gente, até abrindo parênteses, Gilson, a gente tem muitos nomes. A gente fala, mas você é um instituto, é uma ONG, é uma OCIP... Legalmente é o seguinte, nós temos fundações, nós temos associações. É isso. Ou você é uma fundação, ou você é uma associação. E essas definições todas, essa cadeia de definições que a gente tem? Então, é que legalmente é isso. Agora, instituto, sociedade, enquanto sem fins lucrativos e tudo mais, são nomes comerciais. ONG, você tem uma ONG, isso é um nome comercial. Você acha que isso engessa? Ou seja, nós deveríamos ter uma legislação mais flexível, mais capaz de entender iniciativas diferentes? Ou é necessário mesmo ter essa definição de fundação, instituição? Não, eu acho que é necessário você estabelecer qual natureza jurídica você é. Porque todas elas têm uma função específica. Por exemplo, eu quero abrir uma fundação. Isso quer dizer o seguinte, eu quero perpetuar a minha vontade. Então, por exemplo, eu sou um grande fazendeiro e eu quero que a minha fazenda seja usada por uma escola técnica de agropecuária. Então, eu crio uma fundação, dou essa fazenda para essa fundação e eternamente essa fazenda só vai poder ser dessa fundação, não vai poder ser vendida, alienada, arrendada, nada disso, só pode ser isso. Já as associações, por exemplo, pega eu, você e o nosso amigo aqui. Nós queremos fazer uma associação para a defesa da Mata Atlântica. Então, mas nós não precisamos inicialmente destinar um capital ou patrimônio para constituir essa estrutura. Nós podemos chamar capital. Nós podemos chamar capital, mas nós podemos começar um capital zerado, entendeu? Nós vamos lá, fazemos nosso estatuto, fazemos a assembleia, aprovamos o estatuto, registramos no cartório, tiramos o CNPJ e nossa instituição está constituída. Já as fundações não. Tem que ter uma destinação de patrimônio, tem que ser feito através de escritura pública, aí isso tem que ser aprovado pelo Ministério Público. Gustavo, as associações, por essa facilidade de você montar uma associação sem capital, ela pode servir também para fins ilícitos? Sim, quer dizer... ilícitos, se você desvirtuá-los, porque a lei é muito clara, você tem que ter um objetivo público, né? Um objetivo que beneficia a comunidade. E isso é fiscalizado, como você falou, constantemente? Sim, com certeza. Principalmente as fundações, porque eu tenho auditorias do Ministério Público todos os anos. Já as associações, por exemplo, aí vamos entrar no conceito de OCIP. O que é OCIP? OCIP é uma qualificação. Então eu tenho uma associação e eu enquadro na lei 9790/99, e eu quero qualificá-la como OCIP, né, que tem todos os requisitos e tudo mais. Aí eu mando para o Ministério da Justiça, eles analisam e eu sou uma associação qualificada como OCIP. Então, é um outro conceito que a gente tem que deixar bem claro. Então nós poderíamos desburocratizar um pouco mais, na sua opinião, nós poderíamos ter maior interesse das pessoas no terceiro setor?
Exatamente. Eu acho o seguinte, Gilson, que a fiscalização ela é bem-vinda. Muita gente, por exemplo, reclama de blitz. Eu acho as blitz ótimas, né? Estão cuidando, por exemplo, do meu filho, da minha esposa, pessoas que de repente são traficantes e tudo mais. A fiscalização ela é bem-vinda. Por quê? Porque você tem que fiscalizar o uso do recurso público. Só que a máquina estatal ela não tem capacidade de fiscalizar. Por exemplo, eu tenho uma instituição que eu trabalho junto, que é a Pastoral da Criança no Brasil. Eu estive conversando com o Nelson Arnes esses tempos atrás. Nós temos uma parceria com uma empresa que eu dou consultoria. E ele falou o seguinte, falou, olha, Gustavo, eu estou sentindo dificuldade porque o governo me repassa mensalmente 2,5 milhões de reais. Só que é o seguinte, eles têm 190 mil voluntários e atendem 1 milhão e 800 mil crianças por ano. É um negócio absurdo. Só que, por exemplo, ele recebe recurso público e ele tem que lançar nota por nota no sistema de convênios e depois mandar para averiguação. Só que a nota dele não é, por exemplo, igual a construir uma ponte, que eu vou pagar o cimento, o ferro, que são 4 ou 5 notas. A nota dele é o seguinte, a voluntária na Pastoral da Criança no Ceará compra uma garrafa d'água, é uma nota. Para justificar 2,5 milhões de reais por mês, ele manda 45 mil notas. O governo demora quase 4, 5 meses para responder. Aí ele demora quase 4, 5 meses para receber o dinheiro, ele fica descapitalizado e o projeto quase Praticamente para. Exatamente. Então ele passa mais dificuldade, apesar do volume que você fala de repasse, só que toda essa burocracia impede a manutenção desses projetos. Exatamente. Então a máquina estatal ela tem que se aprimorar na própria fiscalização que ela faz. Senão a gente fica muito travado na burocracia. Agora vamos falar um pouquinho quando a gente fala do terceiro setor, eu acho que a nossa conversa caminha um pouco para isso. Existe no terceiro setor alguns tipos de instituições que têm um papel vital na sociedade e que estão ganhando força inclusive relevância, até mesmo como um papel político na sociedade. Algumas delas são referência na sociedade. O futuro nosso é o terceiro setor. A ideia é um Estado reduzido e um terceiro setor cada vez maior. Olha, eu acho o seguinte, que a ideia, o mundo ideal, vamos estabelecer, é um Estado com uma maior eficiência na sua prestação de serviço público, que é necessário, mas também entendendo que as instituições, 90%, 95% delas, são grandes parceiras do Estado. Então ele tem que agilizar esse relacionamento com elas, né? Aí você fala assim, Gustavo, mas poxa, as organizações, a gente vive vendo escândalo na televisão, a gente viu lá no Ministério do Trabalho agora e tal. Gilson, sem assim generalizar, porque a gente não deve fazer isso. Mas sem dúvida nenhuma, eu falo para você, 98% das ONGs que estão envolvidas em escândalo são ONGs criadas por pessoas do meio político, do meio do próprio poder público, especificamente para desviar dinheiro público. Ela já nasceu mal intencionada. Mal intencionada. Eu garanto para você, eu trabalho há 11 anos com o terceiro setor. Todas as instituições, elas cumprem suas obrigações assim de uma forma exemplar. Elas são até assim, tem um senso de responsabilidade até que gera até certo pavor nelas e medo em cair em determinados escândalos, ser publicado alguma coisa que não é verdade. Porque isso é uma falência para uma empresa do terceiro setor. Sim, completamente. É descrédito total, né? Se ela é apoiada pela sociedade civil, pelas pessoas que contribuem com doações, com mensalidades, enfim, se ela cair em descrédito, um mínimo problema que ela tem, ela vai cair em descrédito e vai ficar totalmente descoberta. Agora, quem tem que descobrir mais o terceiro setor? A iniciativa privada ou o poder público? Onde estaria o desenvolvimento do terceiro setor como algo eficiente para a sociedade e menos burocrático? Bom, o que ocorre é o seguinte, as empresas elas já entenderam que aquela questão dos 4 P's não funciona só mais isso. Elas precisam se envolver mais nas questões sociais. Por quê? Quando você fala de 4 pesos, explica para a gente isso. 4 P's, preço, praça, produto e promoção. São os fundamentos de marketing. Preço, praça, produto e promoção. 4 P's. Esse é um fundamento de marketing, né? Então, antigamente, se você atendesse esses 4 pontos, as empresas estavam resolvidas. O que acontece hoje? O que acontece hoje é que o consumidor é muito mais consciente. Então, ele entende o seguinte, olha, essa empresa aqui, eu posso interferir na forma como ela atua. Sabe como é que eu posso interferir? Comprando o produto dela ou não. Então, se essa empresa aqui ela tem projetos socioambientais, ela trata comprovadamente bem os seus funcionários, oferece qualidade de vida, retorna para a comunidade aquilo que a comunidade oferece a ela, ou seja, capital humano e compra de produtos,
e uma empresa que não faz nada disso, eu posso comprar dessa empresa que faz, e essa empresa que não faz eu não vou comprar. Se ela não comprar, ela vai ficar sem capital e ela vai falir. Então existe hoje um consumo consciente. O Instituto Acatu, que é o instituto no Brasil que mais mede a questão do consumo consciente, averigou o seguinte, na última pesquisa de 2008, 51% dos consumidores falaram assim, eu, como consumidor, posso interferir na forma como a empresa ela atua ou não. Como? Comprando o produto ou não. 70% dos consumidores falaram o seguinte, quem tem um produto mais caro de uma empresa socialmente responsável e um produto mais barato de uma empresa que não é socialmente responsável, ele compra o mais caro. Ele prefere o produto socialmente responsável. E eu estou conversando com o Gustavo Góes. Se você gostou desse primeiro papo nosso, do primeiro bloco, fique aí, atento. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais do que as empresas ganham no terceiro setor. O Gustavo já deu aí uma introdução de que o consumidor é exigente, ele não quer só preço, ele quer olhar para a sua empresa, para a sua marca e ver nela uma certa responsabilidade com questões que vão muito além do que ele está comprando. Bom, até onde isso vai e quais os benefícios para as empresas e até mesmo para o Estado. Mas este é um assunto para o nosso próximo bloco. O Opinião já volta. Pensou caminhão? Pensou Ford Caminhões. Venha conferir a nova linha Cargo 2012 na Conrad Caminhões. O seu distribuidor Ford Caminhões para Maringá e região. Modelos novos, seminovos e assistência técnica especializada com profissionais treinados na fábrica. Peças genuínas Ford com garantia e plantão 24 horas. Entregue seu Ford nas mãos de quem conhece. Ford Conrad Caminhões, Avenida Colombo, em Maringá. O Opinião está de volta e eu estou conversando sobre terceiro setor com Gustavo Góes, que é consultor, e nós vamos continuar falando sobre esse assunto agora. E o Gustavo, no final do primeiro bloco, falou sobre o consumidor exigente, não quer comprar só um produto, é capaz, inclusive, de abandonar um preço mais baixo para comprar um produto que, mesmo custando mais caro, tem uma responsabilidade social. Bom, e o que está se vendendo, Gustavo, além de produto e preço? Dois dos P's que você falou. Está se vendendo o conceito, né? O conceito em relação à postura que a empresa tem. Responsabilidade social, Gilson, né? A gente às vezes confunde os conceitos, né? Então, o que é responsabilidade social? O que é investimento social privado? O que é assistencialismo, né? E muitas empresas falam assim, não, responsabilidade social, deixa eu ver, no final do ano eu vou doar 200 brinquedos para aquela creche. Isso é responsabilidade social. Na verdade não é isso, né? É filantropia. Isso é uma questão pontual, isso é assistencialismo, né? Responsabilidade social, o que é? É a postura ética que a empresa tem com todos os seus atores, todos os seus players, todos os seus stakeholders. Tem que ter uma proposta para isso. Exatamente. A empresa tem que ter um perfil para isso. Exatamente. Então, por exemplo, responsabilidade social é eu exigir do meu fornecedor que ele não contrate mão de obra infantil. Responsabilidade social é eu lidar com o meu funcionário e atender às necessidades dele muito além do que a legislação me obriga. Responsabilidade social é eu vender um produto que eu garanto para o meu consumidor que ele tem qualidade, que ele é certificado, que o meu consumidor vai comprar, por exemplo, móveis com madeira certificada. Isso é responsabilidade. Meu caro Gustavo, então envolve toda a cadeia que vai desde os meus fornecedores, meus clientes, meus funcionários, meus colaboradores, toda a relação que eu tenho que envolve a economia e também as relações sociais com responsabilidade. Isso é uma coisa muito complexa. Quer dizer, para se montar um projeto desse, muitos empresários, por muitas empresas, teriam que se remodelar completamente. Sim, com certeza. Mas se remodelar já pensando num plano de ação, já vislumbrando esse perfil de consumidor que eu estou falando para você. Então isso não passa a ser um custo, isso é um investimento. E aí no final eu tenho pessoas que querem trabalhar comigo porque a minha empresa tem qualidade, quando contrata, quando trata dos meus recursos humanos. Eu tenho uma empresa que as pessoas querem ser minha parceira porque eu tenho práticas com os meus fornecedores, eu tenho prática inclusive de qualidade e responsabilidade com eles. E o meu consumidor, ele é fiel a mim, não só por causa do meu preço, pelo meu produto, mas pela forma como também é produzido aquilo que ele está consumindo. Sem dúvida nenhuma. Essa relação de fidelidade, vamos pensar nas relações nossas de fidelidade. Eu tenho que conhecer muito bem o meu parceiro para ser fiel a ele. Sem dúvida, com certeza. Como é que se faz para divulgar isso? Então, aí é que nós temos as ferramentas, né? Aí muita gente fala assim, mas Gustavo,
Se o cara faz uma ação social, ele divulga isso, aí já não é responsabilidade social. Aí que se engana. Por quê? Porque hoje a gente tem várias ferramentas para isso acontecer. E ferramentas que são lógicas, que são certificadas e tudo mais. Aí, por exemplo, a gente entra no famoso balanço socioambiental das empresas. Eu gosto de ferramentas. Que ferramentas são essas, Gustavo? Então, essa questão, por exemplo, do balanço socioambiental. O que é balanço socioambiental? Eu vou mostrar para o meu consumidor como é que é a minha governança, como é que é a minha estrutura corporativa, quais foram os meus ganhos, eu vou mostrar isso para o meu consumidor. Transparência. Transparência total, que no inglês até se confunde porque o termo em inglês é accountability. A gente fala que é contabilidade, mas não é transparência. E a contabilidade ela é a transparência da empresa, ela tem que revelar exatamente aquilo que aconteceu. É que a nossa visão de contador é um pouco deturpada, né? Mas, enfim, essa transparência que se quer dessa iniciativa é quase que uma cidadania no mundo do terceiro setor. Sim, com certeza. Porque é o que a gente quer do Estado, a gente quer do primeiro setor, transparência. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Até essa questão de cidadania que você abordou. O Henrique Meirelles, uma vez, eu vi uma entrevista dele na época que ele era presidente de um grande banco internacional, e ele falou que as empresas já estavam entendendo que a questão de responsabilidade socioambiental ela tinha deixado de ser uma questão de boas práticas para entrar na estrutura de governança das empresas. Isso é verdade. Isso hoje é você fazer o básico, né? As empresas têm que compreender isso. Então essas ferramentas que a gente estava conversando, tem várias formas de você fazer isso. Tudo debaixo de um princípio ético. Ou seja, Gilson, por exemplo, vamos supor que eu gaste R$100 no meu projeto. Sim. E eu gaste R$1.000 divulgando o meu projeto. Isso aí é um desequilíbrio. Sim. Então tem que ter um equilíbrio. Mas essa questão de divulgação é a forma de eu me comunicar com o meu cliente. Com o meu Também é um direito da própria empresa, enquanto patrimônio dela, esse perfil que ela tem, não é? Sim, Se eu quero divulgar meu produto, se eu faço a propaganda daquilo que eu estou vendendo, eu também tenho o direito de divulgar minhas boas práticas. Sim, por que não? Se isso está dentro da prática, que está no DNA da empresa, por que não divulgar? Com certeza. Nada mais óbvio do que isso. Agora, quando a gente fala, toda essa discussão nossa do terceiro setor me reporta muito a ideia de que o nosso primeiro setor, e lembrando que o Gustavo definiu para a gente aí no começo do primeiro bloco, que é o poder público, o primeiro setor tem que aprender muito com o terceiro. Sem dúvida. Porque se você quer transparência do terceiro, você quer responsabilidade com seus atos, você quer um perfil claro de responsabilidade de toda a cadeia, pô, isso falta no primeiro setor. Com certeza, né? Infelizmente. Porque vamos pegar, né, Gilson, por exemplo, a área da saúde do Brasil. A área da saúde do Brasil falta dinheiro? Talvez falte, mas existe muito volume de recursos públicos para a área da saúde. Agora vamos pegar, por exemplo, um hospital público e vamos comparar com a gestão, por exemplo, da Santa Casa, que faz muita coisa com volume muito menor de dinheiro. Recebendo tabela SUS, que é absolutamente defasada, recebendo tabela de convênios, que hoje é sofrível também, e muitas vezes os convênios querem glosar e fazer de tudo para não pagar alguns tipos de procedimento e tudo mais. O governo ele tem muito a aprender com a sociedade civil organizada. A gestão das organizações sérias é uma coisa espetacular. Vamos pegar, por exemplo, a ACD de São Paulo. É uma coisa inacreditável, é fantástico. A ACD atua? Sim, a ACD atua na questão de crianças com deficiência física, né? Que tem até aquela questão no programa de televisão, Teleton, eles arrecadam e tudo mais. Mas eu já estive visitando a ACD, que é uma instituição privada, e é uma coisa espetacular o que eles fazem com o volume de recursos que eles arrecadam. Arrecadam muito, mas fazem muito também. Bom, agora um desafio para o consultor. Se eu te fizesse a seguinte pergunta, e eu vou voltar à questão que você mesmo tocou. Nós temos uma falta de recursos ou nós temos a má administração dos recursos públicos quando se pensa na comparação com o terceiro setor e a CD que você acabou de falar? Eu acho que nós temos uma má administração dos recursos públicos. Infelizmente, é minha opinião pessoal, né? Porque se você pegar em comparativo um hospital filantrópico com, por exemplo, um hospital público, o volume de recursos que eles têm, os procedimentos que eles fazem, os investimentos, a melhoria no atendimento, é uma coisa que não dá para comparar. Claro, o poder público tem a sua forma de gestão, que é um pouco engessada, né? Que tem a burocracia e tudo mais. Mas não tem como comparar. As instituições sérias, filantrópicas, fazem um trabalho espetacular com o volume de recursos que elas têm. Gustavo Góes, o homem público deveria ser mais privado? Deveria ter a mentalidade privada? Há uma crítica importante aí ao papel que o homem público desempenha.
e ao próprio cidadão? Quer dizer, se o homem público tivesse o espírito de empreendedor do terceiro setor, nós teríamos um Estado melhor? Não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente não pode mais falar em funcionário público e simplesmente nesse conceito tradicional que a gente tem. A gente tem que falar em gestor público. Por que não a gente não tem escolas de gestão pública para os funcionários públicos? Obviamente tem que ter os concursos públicos e tudo mais, mas a seleção de funcionários tem que ser pela competência também, né? E eu, veja bem, Gilson, eu não estou falando que os funcionários públicos são incompetentes não, ou tudo mais. Mas eles precisam de capacitação. Nós precisamos de gestores da coisa pública. E transparência também. Transparência, com certeza, sem dúvida. Por que não? Agora, quando a gente fala essa discussão do terceiro setor, ela também pode ser para as empresas, aí vamos falar um pouquinho da iniciativa privada, uma grande solução para as empresas que muitas vezes vêm uma carga tributária elevada, as empresas que percebem apenas a economia como uma forma de vender produtos, mercados muito focados, se elas tivessem uma visão do terceiro setor, o próprio empreendimento e a sobrevivência das empresas seriam mais duradouras? Ou seja, muitas empresas poderiam ter a superação de suas crises no terceiro setor? Com certeza, eu creio que muitas delas já buscam essa experiência, né? Então, por exemplo, se você for ver hoje, as empresas têm criado os seus próprios organismos que são paralelos, mas que são entidades do terceiro setor. Então, a empresa X tem um Instituto X, a empresa Y tem a Fundação Y. E essas estruturas, elas podem servir para benefício de muitas coisas, benefício das comunidades do entorno delas, por exemplo, das comunidades onde elas estão inseridas, benefício dos seus funcionários. Tudo isso são coisas que estruturas relacionadas ao terceiro setor podem produzir para as empresas. Ou com um funcionário mais satisfeito, uma produtividade maior? Sim, com certeza. Benefícios fiscais também, Gustavo? Com certeza. Hoje no Brasil, a gente tem alguns benefícios fiscais, né? Que alguns são mais famosos, outros são um pouco mais desconhecidos. Por exemplo, uma empresa, vamos dizer que eu queira trabalhar a questão da autoestima do meu funcionário. Eu queira criar um coral dentro da minha empresa, né? A música, eu já tive experiência de projetos em algumas empresas, é uma coisa espetacular. Ela transforma a vida das pessoas. Então, por exemplo, eu quero criar o coral dentro da empresa. Eu posso, através do instituto da minha empresa, aprovar um projeto no Ministério da Cultura, através da Lei 8.313/91, que é a Lei Rouanet, a famosa Lei Rouanet, e eu posso aportar 4% do meu imposto de renda devido para investir nesse coral da minha empresa. Eu posso fazer isso, por exemplo. Fundo da Infância e Adolescência. Eu posso, por exemplo, criar uma creche em parceria, ou ter parceria com uma creche, uma instituição da minha cidade. Posso aportar, eu como empresa tributada pelo lucro real, 1%, e, por exemplo, essa instituição pode cuidar dos filhos dos meus funcionários. Tudo isso pode mudar a realidade da minha empresa e na relação com os funcionários e com a comunidade. Com certeza, Gilson. E essa questão dos benefícios é interessante porque é o seguinte, a gente fala em benefícios fiscais, mas a palavra correta é destinação fiscal. Por quê? Vamos pegar a Lei Rouanet, 4% do imposto de renda devido. Eu já teria que pagar 100% para o governo federal. Só que eu posso pagar 96% para o governo federal e posso pagar 4% para um projeto cultural da minha empresa. Então, isso tudo pode se reverter à minha própria empresa através de um investimento no terceiro setor. Então o dinheiro que eu já gastaria com impostos, eu posso reverter para uma atividade cultural que vai beneficiar a cidade, a comunidade. Gustavo Góes, em um minuto, que é o que eu tenho, como é que você se interessou tanto por esse setor e qual é a satisfação que te dá trabalhar com ele? Gilson, é o seguinte, a minha graduação é em Direito, me formei em Direito, mas eu entendi assim, que eu tinha que trabalhar em algo que fosse fomentar o bem-estar maior, não só do meu cliente, mas da comunidade em geral. E aí eu fui convidado para estruturar uma instituição aqui da cidade. E eu me apaixonei. Eu costumo falar que quem trabalha nessa área e começa a trabalhar é um vírus que entra e nunca mais sai. Você se apaixona, porque ao mesmo tempo que é uma atividade profissional interessante, você vê benefícios, é uma gratificação enorme você ver os benefícios acontecendo na vida das pessoas. Isso que me chamou a atenção. Cidadania passa pelo terceiro setor. Gustavo Góes deu uma explicação fantástica sobre como ele atua, o que é principalmente, no início de nossa conversa, como ele atua, as vantagens que ele tem, uma boa lição para o poder público. Quem pensa que cidadania se faz com voto, participação em partidos ou na vida pública de forma geral, talvez participando do terceiro setor nós podemos fazer muito mais diferença e tendo uma coisa fantástica do espírito privado, que é empreendedorismo e resultado, que nem sempre, infelizmente, no primeiro setor, no setor público a gente tem.
Gustavo, muito obrigado pela sua presença na opinião. Gilson, eu que agradeço e é um tema muito apaixonante, agradeço de coração a oportunidade e quero deixar um desafio para as pessoas. Envolvam-se com o terceiro setor. O terceiro setor é uma ferramenta fantástica que pode ser utilizada para o bem-estar de forma lícita. Então envolvam-se com a sociedade civil e você vai ser uma pessoa diferente. Recado dado, agora é com vocês que assistiram aí a opinião. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.